E agora, aqui no TJ Aparecida, a gente fala da cantora Preta Gil, que morreu no fim de semana aos 50 anos após complicações de um câncer de intestino. A filha de Gilberto Gil descobriu a doença aos 48 anos e alguns estudos mostram que o câncer cólon ou coloretal tem crescido entre mais jovens. Quais, os sinais dessa doença, quais os sintomas? Quem nos ajuda a entender tudo isso é a cirurgiã Maristela Natrielli, que está aqui com a gente. Oi, doutora, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao TJ. Boa tarde, Eduardo, Rayane, tudo bem? Tudo bem. Doutora, a gente fala desse assunto, em várias partes do mundo, o câncer coloretal segue estáveis entre as populações mais velhas e cresce também entre as pessoas com menos de 50 anos, perdão. Alguns estudos apontam uma alta, inclusive, de 80% em pacientes mais jovens. A senhora tem percebido esse aumento no dia a dia? Sim, a gente percebe um crescimento na população, entre 45 e 50 anos, um aumento na população mais jovem, sim. Doutora, boa tarde, Tem alguma explicação para essa maior incidência entre os jovens, pessoas com menos de 50 anos? Porque era mais comum pessoas com mais de 50 anos, O câncer de cólon, ele é multifatorial, Tem causas genéticas e causas relacionadas ao estilo de vida. Então, desde alimentação, alimentos ricos em embutidos, carnes vermelhas, carnes embutidas, cigarro, bebida alcoólica, falta de atividade física, obesidade, principalmente obesidade abdominal. Então, talvez sejam fatores que estejam associados a um aumento dessa incidência em população mais jovens. E também um maior rastreio da doença, e a gente faz um diagnóstico mais precoce numa população um pouquinho mais jovem também. Doutora, com relação aos sintomas, quem está acompanhando aqui ao TJ hoje, quais são os sintomas para ficar alerta com relação aí ao câncer de coloretal? São mudanças do hábito intestinal, então constipação, afilamento das fezes, sangramento nas fezes, perda de peso, uma anemia inexplicada, dor abdominal refratária e principalmente ficar atento às mudanças de hábito intestinal. Doutora, notou que está com um desses sinais, com um desses sintomas, principalmente observando as fezes, que é o jeito assim melhor para se indicar para ir por um especialista. Tem algum exame preventivo para detectar se está com tumor ou não está? O exame principal para realizar é a colonoscopia. A idade de início de realizar a colonoscopia é aos 45 anos, em paciente que não tem história familiar, é o exame padrão ouro, Doutora, é um segundo câncer, Infelizmente, um dos mais fatais, mas se descoberto cedo, dá para se fazer o tratamento, aí a chance de cura é de 90%. Por que as pessoas não estão detectando antes? Às vezes falta aquele check-up ali, a ida ao médico para ver se está tudo bem? Falta a ida ao médico, as pessoas têm medo do diagnóstico, as pessoas têm medo de fazer o exame, Então, talvez falta um pouquinho dessa conscientização que tem cura. Tem tratamento e precisa procurar atendimento para ter esse melhor tratamento. Porque é interessante que a Preta Gil ela usou a doença para fazer essa conscientização, E conseguiu esse resultado. Infelizmente, ela não resistiu à doença, Mas agora a gente está aqui falando sobre esse assunto justamente pela luta, pela bandeira que ela levantou e que tantas pessoas às vezes estão com a doença, não sabem e precisam ficar atentas, Porque é uma doença que tem um diagnóstico, que pode ter um diagnóstico precoce, é uma doença rastreável e é uma doença tratável e com um alto índice de cura. Ok, doutora, muito obrigado, pela presença aqui no TJ Aparecida, sempre muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, tchau, boa tarde. Um abraço para a senhora. Tchau.